Dei 5 mis. Resolve isso. Ela fingiu que abortou. Me escondeu a filha 25 anos. Descobri por acaso. Foto no Facebook. Idêntica a mim. Procurei. Implorei perdão. Ela marcou um café e levou a filha. Essa frase resume toda a minha covardia, toda a minha vergonha. Eu tinha 22 anos quando entreguei aquele envelope para Mirella. 5 mil reais em dinheiro. Dinheiro sujo. Dinheiro que queimava na minha mão. Eu olhei nos olhos dela, grávida de 3 meses, e disse apenas: resolve isso. 2 palavras que me assombram há 25 anos. 2 palavras que destruíram 3 vidas. A dela, a da criança que eu rejeitei, e a minha, porque desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo homem. Eu carreguei essa culpa como um peso no peito, como uma pedra que cresce a cada ano, a cada aniversário que passa, a cada vez que eu vejo uma menina na rua e penso: será que ela teria essa idade? Eu me tornei um covarde, um homem sem honra, e hoje, aos 47 anos, descobri que Mirella nunca fez o que eu pedi. Ela fingiu. Ela me escondeu minha filha por um quarto de século, e quando eu finalmente a encontrei, quando eu implorei perdão de joelhos, ela marcou um encontro e levou a menina. Oh, nossa menina. E o que eu vi naquele café me destruiu de uma forma que eu nunca imaginei possível. Meu nome é Thales Novaes. Hoje sou gerente de vendas de uma rede de concessionárias. Tenho uma casa no condomínio, um carro importado, uma esposa, 2 filhos adolescentes. Para quem me vê de fora, sou um homem bem-sucedido, respeitado. Mas por dentro, eu sou apenas um covarde que tentou comprar a solução para um problema que ele mesmo criou. E a ironia mais cruel da minha vida é que durante todos esses anos, eu achei que tinha me livrado daquele erro. Eu achei que Mirella tinha resolvido. Eu achei que eu podia seguir em frente, construir uma nova vida, uma família de verdade e enterrar aquele episódio como se ele nunca tivesse existido, mas a verdade é que você nunca se livra de um filho, você nunca se livra da culpa de ter rejeitado uma vida. E por mais que eu tentasse, por mais que eu fingisse, havia uma sombra que me acompanhava todos os dias. Eu via meninas na escola dos meus filhos e pensava: ela teria essa idade. Eu passava por playgrounds e imaginava: será que ela gostaria de brincar aqui? Eu acordava no meio da noite com o rosto de Mirella na minha mente, aquele olhar de decepção, aquele silêncio quando ela pegou o envelope e saiu da minha vida para sempre. Eu conheci Mirella na faculdade. Ela era 2 anos mais velha que eu, estudava arquitetura enquanto eu cursava administração. Ela tinha aquele jeito artista, usava roupas largas, colares étnicos, tinha cabelos cacheados até a cintura. Ela era tudo que eu não era. Eu vinha de uma família tradicional. Meu pai era advogado, minha mãe professora de francês. Eles tinham planos para mim, casamento com uma moça de família, carreira estável, netos no tempo certo. Mirella não se encaixava nesses planos. E quando ela me disse que estava grávida num café perto da universidade, com as mãos tremendo e os olhos cheios de esperança, eu senti meu mundo desabar. Eu não estava preparado. Eu não queria aquilo. Eu tinha apenas 22 anos. Eu ainda dependia do dinheiro dos meus pais. Eu tinha sonhos, planos, uma vida inteira pela frente, e ela estava ali, me dizendo que ia ter um bebê, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eu lembro que ela segurou minha mão e disse: a gente consegue, Thales, a gente vai ser feliz. Mas eu não disse nada. Eu apenas olhei para ela e senti pânico, puro pânico. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei rolando na cama, pensando em como aquilo ia arruinar tudo. Meus pais iam me deserdar, meus amigos iam rir de mim. Eu ia ter que largar a faculdade, arranjar um emprego qualquer, viver numa kitnet com uma mulher que eu nem sabia se amava de verdade. E quanto mais eu pensava, mais eu me convencia de que aquilo era um erro que precisava ser corrigido. No dia seguinte, eu saquei 5 mil reais da minha conta. Era tudo que eu tinha economizado nos últimos 2 anos, trabalhando meio período num escritório. Eu coloquei o dinheiro num envelope pardo e marquei com Mirella num parque perto da casa dela. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. O céu estava nublado, tinha cheiro de chuva no ar. Ela estava sentada num banco com uma blusa verde clara, a mão no ventre. Quando ela me viu, sorriu. Aquele sorriso me partiu por dentro, porque eu sabia o que ia fazer. Eu me sentei ao lado dela e entreguei o envelope. Ela olhou para mim, confusa. Abre, eu disse. Ela abriu, viu o dinheiro e entendeu tudo. Resolve isso, eu disse. Eu não posso ter essa criança agora, Mirella. Eu não estou pronto. Meus pais vão me matar. Eu vou perder tudo. Por favor, resolve isso. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Mirella não chorou, ela apenas olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de decepção, tristeza
tristeza e algo que parecia nojo, ela pegou o envelope, se levantou e disse apenas: "Está bem, Thales, eu resolvo." E foi embora. Eu fiquei ali, sentado naquele banco, sentindo um alívio terrível e ao mesmo tempo uma culpa que já começava a me corroer. Nos dias seguintes, tentei ligar para ela. Queria saber se estava tudo bem, se ela tinha feito, se tinha corrido tudo certo, mas ela não atendia. Mandei mensagens, nada. Fui até a casa dela, a mãe dela atendeu e disse que Mirella tinha viajado, que ia ficar um tempo fora. Eu insisti, mas a mulher fechou a porta na minha cara. E então, 2 semanas depois, recebi uma mensagem dela. Curta, direta, destruidora. Está resolvido, não me procure mais. E eu acreditei, eu quis acreditar, porque acreditar significava que eu podia seguir em frente, que eu podia voltar para a minha vida, terminar a faculdade, encontrar uma mulher certa, construir a família que meus pais esperavam, e foi exatamente isso que eu fiz. 3 anos depois, me formei. Comecei a trabalhar numa concessionária de carros como vendedor. Eu era bom no que fazia, carismático, convincente, subia rápido na empresa. Aos 27 anos conheci Estela. Ela era filha do dono de uma das concessionárias parceiras. Bonita, educada, de família tradicional, exatamente o tipo de mulher que meus pais aprovariam. Namoramos por 2 anos. Casamos numa cerimônia grande, com mais de 300 convidados. Lua de mel na Europa. Voltamos e compramos uma casa num condomínio fechado. Tudo perfeito, tudo planejado, tudo como deveria ser. Tivemos 2 filhos, Pietro, que hoje tem 15 anos, e Lorenzo, que tem 13. Bons meninos. Estudam em colégio particular, fazem natação, têm aulas de inglês. Eu dou a eles tudo que eu não tive. Ou pelo menos é isso que eu tento me convencer. Porque no fundo, eu sei que há algo faltando. Há sempre algo faltando. Uma sombra, um vazio. Uma presença que nunca está ali, mas que eu sinto todos os dias. Eu nunca contei para Estela sobre Mirella, nunca contei sobre o envelope, sobre a gravidez, sobre a decisão que eu tomei aos 22 anos. Isso ficou enterrado dentro de mim, como um segredo pútrido que eu carregava sozinho. Mas segredos têm um jeito de voltar à tona, eles têm um jeito de te encontrar quando você menos espera. E foi exatamente isso que aconteceu há 3 meses. Eu estava no escritório, numa tarde comum de quarta-feira. Tinha acabado de fechar uma venda e estava relaxando, navegando pelo Facebook sem compromisso. Passei por fotos de ex-colegas de faculdade, notícias aleatórias, vídeos engraçados. E então eu vi uma foto, uma menina. Ela devia ter uns 24, 25 anos. Cabelos castanhos cacheados, olhos escuros, sorriso largo. E o nome embaixo, Isadora Carvalho. Eu não conhecia aquele nome, mas eu conhecia aquele rosto, porque era o meu rosto, era o meu sorriso, meu nariz, meu formato de olhos. Era como olhar para uma versão feminina de mim mesmo quando eu tinha 20 anos. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer. Cliquei no perfil, privado, mas a foto de capa estava pública. Era ela com uma mulher mais velha, e eu reconheci a mulher imediatamente, Mirella. 25 anos mais velha, mas ainda era ela. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de sorrir, e ao lado dela, aquela menina que era idêntica a mim. Eu senti o mundo girar, senti o ar faltar. Mirella não tinha resolvido, ela tinha mentido, ela tinha tido o bebê. E tinha me escondido essa criança por 1/4 de século. Minha filha. Eu tinha uma filha que eu nunca conheci. Uma filha que cresceu sem mim. Uma filha que provavelmente me odiava, se é que sabia da minha existência. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado ao lado de Estela, olhando para o teto, tentando processar o que eu tinha descoberto. Eu tinha uma filha de 25 anos. Como isso era possível? Como Mirella conseguiu esconder isso de mim por tanto tempo? Será que ela contou para a menina sobre mim? Será que a menina sabia que eu existia? Será que ela me procurou alguma vez? Milhares de perguntas invadiram minha mente e nenhuma resposta. Só culpa. Culpa profunda, visceral, que me consumia por dentro, porque eu sabia que aquilo era culpa minha. Eu tinha dado aquele dinheiro, eu tinha dito, resolve isso. Eu tinha virado as costas. E Mirella tinha resolvido do jeito dela. Ela tinha decidido ter o bebê sozinha e me cortar da vida delas. E eu não podia culpá-la por isso. Eu não tinha direito de culpá-la.
Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado. Criei um perfil falso no Facebook só para tentar ver mais fotos de Isadora. Consegui encontrar algumas públicas. Ela era formada em biomedicina, trabalhava num laboratório, parecia ser uma moça séria, dedicada. Tinha fotos com amigas, fotos em formaturas, fotos viajando. Uma vida inteira que eu não fazia parte. Uma vida que eu tinha perdido porque fui covarde. Eu precisava encontrá-la. Eu precisava falar com ela, pedir perdão, explicar. Mesmo que ela me odiasse, mesmo que ela cuspisse na minha cara, eu precisava tentar, porque essa culpa estava me matando, porque eu precisava olhar nos olhos dela e dizer: eu errei, eu fui um covarde, mas eu me arrependo todos os dias. Comecei a procurar, tentei encontrar o endereço de Mirella, o laboratório onde Isadora trabalhava, qualquer informação que me levasse até elas. Foi difícil, Mirella tinha se mudado, não estava mais na mesma cidade, e Isadora usava o sobrenome de Mirella Carvalho, não o meu. Era como se eu tivesse sido apagado completamente da existência delas. Mas eu não desisti. Contratei um investigador particular. Um homem discreto que prometeu encontrar Mirella e Isadora em menos de uma semana. E ele cumpriu. 3 dias depois, ele me ligou com o endereço. Mirella morava numa cidade do interior, a cerca de 200 quilômetros da capital. Isadora morava com ela, trabalhava num laboratório pequeno da região. Eu peguei o endereço, agradeci e desliguei. E então fiquei ali, parado, segurando aquele papel, sabendo que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu não contei para Stella, não contei para ninguém. No sábado seguinte, inventei uma desculpa qualquer sobre ter que resolver um problema no trabalho e peguei a estrada. Dirigi por 3 horas com o coração disparado, ensaiando o que ia dizer. Oi, Mirella, sou eu, Thales. Eu sei que você me escondeu nossa filha, eu sei que você mentiu, mas eu preciso vê-la. Eu preciso pedir perdão. Soava patético até na minha cabeça, mas eu não tinha escolha. Eu precisava fazer isso. Cheguei na cidade por volta do meio-dia. Era uma cidadezinha tranquila, com ruas arborizadas, casas antigas, um ritmo de vida lento. Encontrei a rua onde Mirella morava. Uma casa simples, pintada de branco, com um pequeno jardim na frente. Estacionei do outro lado da rua e fiquei ali, apenas olhando, tentando juntar coragem. O que eu ia dizer? Como eu ia começar? Será que ela ia me reconhecer? Será que ela ia me bater? Será que ela ia chamar a polícia? Fiquei ali por quase 1 hora, até que a porta da frente se abriu e ela saiu. Isadora, minha filha, ao vivo, ainda mais parecida comigo do que nas fotos. Ela usava uma calça jeans, uma blusa branca, tênis, tinha uma mochila nas costas, entrou num carro velho e saiu. Eu a segui. Ela foi até o laboratório. Entrou. Eu fiquei ali, estacionado na frente, apenas observando, pensando, será que eu devia entrar? Será que eu devia esperar ela sair? Será que eu devia falar com Mirella primeiro? Eu estava perdido, completamente perdido. Voltei para casa naquele dia sem ter feito nada, sem ter falado com ninguém. Apenas observei minha filha de longe, como um fantasma, como alguém que não tinha o direito de estar ali, e isso me destruiu ainda mais, porque eu percebi que eu era exatamente isso, um fantasma, alguém que deveria estar na vida dela, mas que não estava, alguém que tinha abdicado desse direito há 25 anos, quando colocou R$5.000 num envelope e disse: resolve isso. Eu passei a semana seguinte numa agonia terrível. A Stella percebeu que algo estava errado. Me perguntou várias vezes se eu estava bem. Eu mentia. Dizia que era estresse do trabalho, mas por dentro eu estava desmoronando. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Só pensava em Isadora, em Mirella, no que eu tinha feito, no que eu tinha perdido. Até que uma noite eu tomei coragem, peguei o celular e procurei pelo perfil de Mirella no Facebook, encontrei, mandei uma mensagem: Mirella, sou eu, Thales, eu sei sobre a Isadora, eu preciso conversar com você, por favor. Demorou 2 dias para ela responder. Quando a mensagem chegou, meu coração quase saiu pela boca. Você tem coragem de me procurar depois de 25 anos? Depois do que você fez? Eu respirei fundo e respondi: eu sei que não tenho direito nenhum de pedir nada, mas eu preciso vê-la. Eu preciso pedir perdão. Por favor, Mirella, só uma vez, só um encontro. Ela demorou mais um dia para responder, e quando respondeu, foi seco. Está bem, sábado, 3 da tarde, Café Avenida, na Praça Central. Eu vou estar lá, e vou levar elas.
Meu coração disparou. Ela ia levar Isadora. Eu ia conhecer minha filha. Depois de 25 anos, depois de uma vida inteira de ausência, eu ia finalmente olhar nos olhos dela, falar com ela, tentar explicar o inexplicável, tentar pedir perdão pelo imperdoável. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Cada dia parecia uma eternidade. Eu não conseguia me concentrar em nada. Vendia carros no automático, conversava com Stella e os meninos como um robô. Minha mente estava completamente focada naquele sábado, naquele café, naquele encontro que podia mudar tudo ou destruir de vez o pouco que restava de mim. Você já cometeu um erro no passado que te assombra até hoje? Eu rejeitei minha filha antes mesmo dela nascer, dei dinheiro para a mãe dela resolver o problema e essa culpa me consome há 25 anos. Se você também se arrepende de algo que fez, comente aqui embaixo. O tempo cobra. O sábado chegou. Acordei às 5 da manhã, não tinha conseguido dormir direito a noite inteira. Fiquei deitado, olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Isadora, eu sou seu pai. Eu sei que não tenho o direito de me chamar assim. Eu sei que eu falhei com você mas eu quero que você saiba que eu me arrependo. Todos os dias. Cada segundo. Soava falso até para mim. Mas era a verdade. Era tudo que eu tinha. Levantei, tomei banho, escolhi uma roupa simples. Calça jeans, camisa social azul clara, nada chamativo, nada que parecesse que eu estava tentando impressionar. Desci, tomei um café rápido. Stella estava dormindo ainda. Os meninos também. Deixei um bilhete na cozinha dizendo que ia resolver uma pendência de trabalho. Mais uma mentira, mais uma covardia. Parecia que eu nunca ia parar de mentir. Peguei o carro e peguei a estrada. 3 horas de viagem, 3 horas de ansiedade pura, 3 horas imaginando como seria aquele encontro. Será que Isadora ia gritar comigo? Será que ela ia chorar? Será que ela sequer ia me dar a chance de falar? Cheguei na cidade às 2 da tarde, 1 hora de antecedência. Encontrei o Café Avenida facilmente. Era um lugar pequeno, charmoso, com mesinhas na calçada e um toldo listrado. Estacionei perto e fiquei dentro do carro, esperando, observando, tentando controlar a respiração, tentando controlar o tremor nas mãos. Às 2h30 não aguentei mais. Saí do carro e entrei no café. Pedi um café preto e me sentei numa mesa no canto, de onde eu podia ver a porta. A cada pessoa que entrava, meu coração dava um pulo, mas não eram elas. Até que exatamente às 3 horas a porta se abriu e elas entraram. Mirella entrou primeiro, 25 anos mais velha, mas ainda reconhecível. Cabelos mais curtos, algumas rugas ao redor dos olhos, mas o mesmo olhar firme. E atrás dela, Isadora, minha filha, ao vivo, a poucos metros de mim. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, alta, magra, cabelos cacheados presos num rabo de cavalo. Vestia uma blusa amarela e uma saia jeans. Tinha uma expressão séria, quase desconfiada. Elas me viram, Mirella disse algo para Isadora, e as duas vieram em direção à minha mesa. Eu me levantei, automático. Minhas pernas tremiam. Mirella parou na frente da mesa, olhou para mim com aquele mesmo olhar de 25 anos atrás. Aquele olhar de decepção, de nojo. "Thales!" ela disse, sem emoção. "Mirella?" eu respondi, a voz falhando. E então olhei para Isadora. Ela me encarava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Curiosidade, raiva, indiferença? "Oi", eu disse, patético. "Isadora, né?" Ela não respondeu, apenas assentiu levemente. As duas se sentaram. Eu me sentei também, as mãos tremendo tanto que tive que colocá-las debaixo da mesa. Houve um silêncio pesado, ninguém sabia por onde começar, até que Mirella falou: "Você tem 5 minutos, Thales. Diga o que você tem que dizer." 5 minutos. Era tudo que eu tinha. Respirei fundo e comecei. "Eu sei que eu não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que eu não mereço nem olhar na cara de vocês. Mas eu precisava vir. Eu precisava pedir perdão. Isadora, eu sou seu pai. Biologicamente, pelo menos. Porque como pai de verdade, eu nunca fui nada. Eu falhei com você antes mesmo de você nascer. Eu dei dinheiro para sua mãe resolver o problema. Eu pedi para ela te tirar da existência. E eu carreguei essa culpa todos os dias da minha vida. Quando eu descobri, há 3 meses, que você existia, que sua mãe tinha mentido para mim, que você estava viva, eu não soube o que fazer. Eu só sabia que eu precisava te ver, te pedir perdão."
Mesmo sabendo que você nunca vai me perdoar, mesmo sabendo que eu não mereço perdão, Isadora me olhava, impassível, nenhuma lágrima, nenhuma emoção visível, apenas aquele olhar frio, analítico. Mirella estava ao lado dela, a mão no braço da filha, como se estivesse a protegendo. E então Isadora falou, pela primeira vez. A voz era calma, controlada, mas havia algo afiado ali. Você acha que pedir perdão muda alguma coisa? Você acha que aparecer aqui, 25 anos depois, com essa carinha de arrependido, apaga o que você fez? Eu cresci sem pai. Minha mãe trabalhou o triplo para me criar sozinha. Ela abriu mão de tudo, da carreira dela, dos sonhos dela, para me dar uma vida digna. E onde você estava? Você estava construindo sua vidinha perfeita, sua família perfeita, seus filhos perfeitos. Enquanto eu e minha mãe lutávamos para sobreviver, cada palavra era uma facada, cada sílaba me destruía um pouco mais, porque ela tinha razão, ela tinha toda a razão. Eu sou um covarde, eu disse, a voz tremendo. Eu fui um covarde. E eu sei que nada do que eu disser ou fizer vai mudar isso, mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo, que eu pensei em você todos os dias, que eu... Isadora me interrompeu, e pela primeira vez havia emoção na voz dela, raiva. Você pensou em mim? Você pensou em mim quando deu aquele dinheiro para a minha mãe? Você pensou em mim quando pediu para ela me matar? Você pensou em mim quando construiu sua nova família e fingiu que eu nunca existi? Não, Thales, você não pensou em mim, você pensou em você. Na sua comodidade, no seu futuro, na sua reputação. E agora você vem aqui com essa culpa conveniente, querendo se redimir, querendo aliviar sua consciência. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você não merece alívio. Eu acho que você merece carregar essa culpa para sempre, porque foi exatamente isso que você me deu. Uma vida inteira carregando a rejeição de um pai que nunca me quis. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não conseguia segurar. Eu soluçava ali, na frente delas, completamente destruído. Você tem razão, eu consegui dizer entre soluços. Você tem toda a razão. Eu não mereço perdão. Eu não mereço nada. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mirella, que até então estava calada, finalmente falou, e a voz dela era ainda mais fria que a de Isadora. Thales, quando você me deu aquele dinheiro, eu pensei em fazer o que você pediu. Eu realmente pensei, porque eu estava apavorada. Eu estava sozinha. Meus pais tinham morrido 2 anos antes. Eu não tinha ninguém. E você, a pessoa que eu amava, me abandonou da forma mais covarde possível. Eu marquei a consulta. Eu fui até a clínica. Mas quando eu cheguei lá, quando eu sentei naquela sala de espera, eu olhei para o meu ventre e percebi que eu não conseguia. Eu não conseguia tirar aquela vida, porque aquela vida era minha filha. E eu ia amá-la mesmo que você não amasse. Eu ia criá-la mesmo que você não quisesse. Então eu saí da clínica, voltei para casa e decidi que você nunca mais ia fazer parte das nossas vidas. Eu te mandei aquela mensagem dizendo que estava resolvido, porque eu queria que você acreditasse nisso. Eu queria que você seguisse em frente com a sua vida perfeita, sem nunca saber que sua filha estava viva. E funcionou. Você nunca procurou. Você nunca quis saber. Você simplesmente seguiu em frente e me esqueceu. Eu não te esqueci, eu disse desesperado. Eu nunca te esqueci. Eu pensava em você todos os dias. Eu me perguntava se você estava bem, se tinha conseguido seguir em frente, se... Mirella me cortou, a voz agora carregada de desdém. Você pensava em mim? Que conveniente, Thales. Mas pensar não muda nada. Pensar não paga contas. Pensar não acorda no meio da noite quando o bebê está chorando. Pensar não trabalha 2 empregos para poder pagar escola e comida. Pensar é fácil. Pensar não dói. O que dói é agir, e você nunca agiu. Você escolheu a covardia e agora tem que viver com isso. Houve um silêncio pesado, sufocante. Eu olhei para Isadora, tentando encontrar algo naqueles olhos, algum sinal de compaixão, de abertura, de possibilidade, mas não havia nada. Apenas aquela frieza, aquela distância. Isadora, eu disse, a voz quase sumindo. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas será que você poderia me dar uma chance? Só uma. Para tentar consertar isso, para tentar ser, mesmo que tarde, algo parecido com um pai.
Isadora olhou para Mirella. As duas trocaram um olhar, como se estivessem se comunicando silenciosamente, e então Isadora voltou os olhos para mim e disse com uma calma devastadora: "Não, Thales, você não vai ter essa chance, porque eu já tenho um pai." Meu coração parou. Como assim? Mirella se casou? Eu perguntei confuso. Isadora balançou a cabeça. Não, minha mãe nunca se casou. Ela dedicou a vida dela a mim, mas eu tive uma figura paterna, o irmão da minha mãe, meu tio Heitor. Ele me criou como filha, ele estava lá em todas as festas de aniversário, ele me levava para a escola, ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me deu colo quando eu chorava, ele foi o pai que você nunca foi, e ele morreu há 2 anos, de câncer, e eu estava ao lado dele até o último segundo, segurando a mão dele, agradecendo por tudo. Então não, Thales, eu não preciso de você, eu nunca precisei e nunca vou precisar. Cada palavra era um tiro. Eu estava sangrando por dentro, me despedaçando ali naquela mesa de café, enquanto as pessoas ao redor conversavam, riam, viviam suas vidas normais. E eu estava morrendo, morrendo de culpa, de arrependimento, de vergonha. Isadora se levantou, Mirella também. "Nós já vamos", disse Mirella. "Não tente nos procurar de novo, Thales. Não mande mensagens, não apareça na nossa cidade. Você fez sua escolha há 25 anos, agora viva com ela." Elas começaram a se afastar. Eu me levantei, desesperado. "Isadora, espera! Por favor!" Ela parou, virou-se para mim, e pela primeira vez eu vi uma lágrima descer pelo rosto dela. Uma única lágrima. "Sabe qual é a pior parte, Thales?" Ela disse, a voz finalmente quebrando. "A pior parte não é que você me rejeitou. A pior parte é que durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, eu sonhava que um dia você ia aparecer, que você ia bater na porta, me abraçar e dizer que tinha sido tudo um erro, que você me amava. Eu fantasiava que você era um herói, que tinha uma razão boa para não estar comigo, mas quando eu fiz 15 anos e minha mãe me contou a verdade, quando ela me mostrou aquele envelope com o dinheiro e me disse exatamente o que você tinha feito, eu entendi que você nunca foi um herói, você sempre foi um covarde. E esse sonho morreu, e eu tive que enterrar a fantasia de ter um pai. Então não venha agora, 25 anos depois, querendo construir algo que você mesmo destruiu antes mesmo de começar. Você não tem esse direito. Você perdeu esse direito no momento em que entregou aquele dinheiro sujo para minha mãe. Ela se virou e saiu. Mirella a seguiu e eu fiquei ali, parado no meio do café, com as pessoas me olhando, com os garçons observando a cena, completamente destruído. Voltei para o carro cambaleando, sentei no banco do motorista e desabei. Chorei como eu nunca tinha chorado na vida. Chorei por tudo que eu tinha perdido, por tudo que eu tinha destruído, por aquela menina que cresceu sem mim, por aquela mulher que eu tinha abandonado, por aquele homem patético que eu me tornei. Fiquei ali por horas, até escurecer, até não ter mais lágrimas, e então dirigi de volta para casa, no automático, sem pensar em nada, apenas sentindo aquele vazio imenso dentro de mim. Quando cheguei em casa, já passava das 11 da noite. Stella estava na sala, esperando. "Onde você estava?" ela perguntou preocupada. Eu tentei ligar várias vezes. Eu olhei para ela, e pela primeira vez em 25 anos, eu não consegui mentir. Eu não consegui fingir. "Eu preciso te contar uma coisa", eu disse. E contei. Contei tudo. Sobre Mirella, sobre a gravidez, sobre o envelope, sobre Isadora, sobre o encontro no café. Cada detalhe, cada palavra, cada pedaço da minha vergonhas. E Stella me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela estava pálida. "Você tem uma filha?" ela disse, a voz tremendo. "Uma filha de 25 anos que você nunca me contou?" Eu balancei a cabeça. Stella se levantou, caminhou até a janela, ficou de costas para mim. O silêncio era ensurdecedor, até que ela falou sem se virar. "Eu não sei quem você é, Thales. Eu achei que te conhecia, mas o homem que eu casei não seria capaz de fazer o que você fez. O homem que eu casei não seria capaz de mentir para mim por todos esses anos." Eu me levantei, tentei me aproximar. "Stella, Ela levantou a mão, me interrompendo. Não tenta me tocar agora. Eu preciso de tempo. Eu preciso pensar." Ela subiu para o quarto. Eu dormi no sofá naquela noite. E nas outras 20 noites seguintes. Stella mal falava comigo. Os meninos perceberam que algo estava errado, mas não perguntaram. Eles apenas ficavam mais quietos, mais tensos, sentindo a atmosfera pesada da casa. Eu tentei conversar com Stella várias vezes. Tentei explicar, me desculpar,
falar, implorar, mas ela sempre me cortava. Eu preciso de tempo, ela repetia. Até que uma noite, 3 semanas depois do encontro com Isadora, Stella desceu para a sala onde eu estava deitado no sofá. Sentou-se na poltrona em frente e disse: eu tomei uma decisão, eu quero o divórcio. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Stella, por favor, não faz isso. A gente pode superar. Eu posso mudar. Ela balançou a cabeça. Não, Thales, não pode. Porque o problema não é só o que você fez há 25 anos. O problema é que você mentiu para mim todos esses anos. O problema é que eu não confio mais em você. E sem confiança, não tem casamento. Eu vou falar com um advogado amanhã. Você pode ficar na casa até a gente resolver a divisão dos bens, mas eu quero que você saia do quarto, durma no quarto de hóspedes. E tentei argumentar, tentei implorar, mas não adiantou. Stella tinha decidido, e eu não podia culpá-la. Ela tinha todo o direito de me deixar. Eu tinha destruído nosso casamento com minhas mentiras, com meu passado, com minha covardia. Os meses seguintes foram um borrão. Advogados, papéis, divisão de bens, guarda compartilhada dos meninos. Pietro e Lorenzo ficaram confusos, magoados. Por que vocês estão se separando? Pietro perguntou uma noite. Seu pai cometeu erros graves no passado. Stella respondeu, olhando para mim com aquele olhar de decepção que eu já conhecia tão bem. Erros que eu não posso perdoar. Eu tentei conversar com os meninos, explicar, mas como eu explicava? Como eu dizia para meus filhos que eu tinha rejeitado a irmã deles antes mesmo dela nascer? Como eu dizia que eu tinha sido um covarde? Eu não conseguia. Então apenas aceitei a raiva deles, o distanciamento deles. Aceitei tudo. Porque eu merecia. O divórcio foi finalizado 6 meses depois do encontro com Isadora. Stella ficou com a casa. Eu aluguei um apartamento pequeno, com 2 quartos, para quando os meninos viessem me visitar, mas eles quase nunca vinham. Sempre tinham desculpas, treino, prova, trabalho da escola, e eu sabia que não eram desculpas reais. Eles apenas não queriam ficar comigo, não queriam estar perto do pai que tinha destruído a família, do pai que tinha mentido por anos, do pai covarde. No trabalho, meu desempenho caiu, parei de bater metas, parei de me importar. Meu chefe me chamou algumas vezes para conversas. Thales, o que está acontecendo? Você sempre foi nosso melhor vendedor. Agora você mal fecha uma venda por mês. Eu tentava me desculpar, prometia melhorar, mas não melhorava, porque eu não conseguia me concentrar. Minha mente estava sempre em outro lugar, em Isadora, em Mirella, no encontro no café, nas palavras dela, no olhar dela, na rejeição dela. Comecei a beber. Não muito no começo, apenas uma cerveja à noite para ajudar a dormir. Mas uma cerveja virou 2. 2 viraram 4. 4 viraram uma garrafa de uísque. Eu chegava em casa do trabalho e ia direto para o sofá com a garrafa. Bebia até apagar. Acordava de manhã com dor de cabeça, ressaca, vergonha. Ia trabalhar. Fingia que estava tudo bem. Voltava para casa. Bebia de novo. Um ciclo vicioso que eu não conseguia quebrar. Pietro me ligou uma vez. Depois de 3 meses sem me ver. Pai, a gente precisa conversar. Eu quero entender o que aconteceu. Meu coração deu um salto. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse. Claro, filho, vem aqui em casa. A gente conversa. Ele veio no sábado seguinte, sentou-se no sofá da sala. Eu me sentei na poltrona. Havia uma distância física e emocional entre nós. Então, pai, me conta. O que você fez? Respirei fundo e contei. A mesma história que contei para Stella, Mirella, a gravidez, o envelope, Isadora, tudo. Pietro me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça. Você tem uma filha que eu nunca conheci, uma irmã que eu nunca soube que existia. Eu assenti. E você nunca ia contar, né? Se você não tivesse descoberto por acaso, a gente nunca ia saber. Provavelmente não, eu admiti, porque eu sou um covarde, Pietro. Sempre fui. Pietro ficou em silêncio por um longo tempo, então falou, a voz carregada de decepção. Eu não sei se eu consigo te perdoar, pai. Não agora, talvez nunca, porque você não só abandonou essa menina, você mentiu para a gente, para a mãe, para todo mundo. E isso muda tudo, muda como eu vejo você, muda quem você é para mim. Eu entendo, eu disse, as lágrimas descendo. Eu entendo e eu aceito. Pietro se levantou, eu vou embora, e acho melhor a gente não se ver por um tempo.
Ele saiu, e eu fiquei ali, sozinho no apartamento vazio, com a garrafa de uísque na mesa de centro, percebendo que eu tinha perdido tudo. Minha filha que nunca conheci, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha dignidade, tudo, porque eu fui covarde uma vez, há 25 anos. Os meses continuaram passando, meu chefe finalmente me demitiu. Thales, eu gosto de você, mas eu não posso mais te manter aqui. Você não está produzindo, você chega atrasado, você cheira a álcool. Eu sinto muito. Eu assenti, peguei minhas coisas e fui embora. Nem tentei argumentar, porque ele tinha razão. Eu era um fracasso. Comecei a viver das economias, mas economias acabam rápido quando você não tem renda. Em 6 meses, eu estava devendo 3 meses de aluguel. O proprietário bateu na porta uma manhã. Senhor Thales, eu preciso que o senhor saia. O senhor está 3 meses atrasado. Eu não posso mais esperar. Eu tentei negociar, pedir mais tempo, mas ele foi inflexível. 2 semanas. É o máximo que eu posso dar. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Pensei em ligar para Estela, pedir ajuda, mas eu sabia que ela não ia atender. Pensei em ligar para Pietro, mas ele tinha pedido distância. Eu estava completamente sozinho. Acabei me mudando para um quarto alugado numa pensão barata. Um cubículo de 10 metros quadrados, com uma cama de solteiro, um armário velho e um banheiro compartilhado no corredor. Era deprimente, mas era tudo que eu podia pagar. Consegui um emprego de meio período num supermercado, repondo mercadorias. Ganhava um salário mínimo, mal dava para pagar o quarto e a comida, mas era o que eu tinha. Minha vida tinha virado isso. De gerente de vendas numa concessionária para repositor de supermercado, de uma casa no condomínio para um quarto numa pensão, de uma família para a solidão absoluta. E tudo por causa de uma decisão que eu tomei quando tinha 22 anos, uma decisão que assombrou cada dia da minha vida desde então. Tentei procurar Isadora mais algumas vezes. Mandei mensagens pelo Facebook. Ela me bloqueou. Tentei ligar para Mirella. Ela mudou o número. Fui até a cidade delas 2 vezes, mas nunca tive coragem de bater na porta. Apenas ficava do outro lado da rua, observando a casa, imaginando como seria a vida delas. Imaginando se Isadora estava feliz, se ela tinha namorado, se ela pensava em mim alguma vez. Provavelmente não. Provavelmente eu era apenas uma lembrança ruim, um fantasma do passado que ela preferia esquecer, e eu não podia culpá-la. Uma noite, estava deitado no meu quarto na pensão, olhando para o teto rachado, quando recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Uma voz feminina, jovem, hesitante. Thales? Meu coração parou. Eu reconheci a voz imediatamente. Isadora? Houve uma pausa. Sim, sou eu. Eu me sentei na cama, o coração disparado. Isadora, Ela me interrompeu. Eu não estou ligando para fazer as pazes. Eu não te perdoei. E provavelmente nunca vou perdoar, mas eu preciso te dizer uma coisa. Minha mãe está doente, câncer, terminal. Os médicos disseram que ela tem no máximo 6 meses. E ontem ela me pediu algo. Ela pediu para eu te ligar, para eu te contar. Porque apesar de tudo, apesar do que você fez, ela ainda guarda algum sentimento por você. Alguma lembrança boa do que vocês tiveram antes de tudo desmoronar. Então eu estou cumprindo o pedido dela. Você sabe agora. Faça o que quiser com essa informação. E ela desligou. Fiquei ali segurando o celular, em choque. Mirella estava morrendo. A mulher que eu amei, a mulher que eu abandonei, a mulher que criou minha filha sozinha, estava morrendo e ela tinha pedido para Isadora me contar. Por quê? Por que ela se importava? Depois de tudo que eu fiz, porque ela ainda pensava em mim. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado, pensando, planejando. Eu precisava vê-la. Eu precisava pedir perdão. Não pela Isadora. Não para aliviar minha culpa, mas porque Mirella merecia ouvir que eu sentia muito, que eu sempre senti muito, que ela foi a pessoa mais forte que eu já conheci e que eu era um covarde que não merecia nem a sombra dela. No dia seguinte, peguei o ônibus para a cidade onde elas moravam. Não tinha mais carro, não tinha mais nada, apenas a roupa do corpo e algumas notas amassadas no bolso. Cheguei à tarde, fui direto para casa, bati na porta. Isadora abriu, ela não pareceu surpresa de me ver, apenas cansada. Eu sabia que você viria, ela disse. Entre, minha mãe está no quarto.
Entrei. A casa era simples, mas aconchegante. Fotos nas paredes, plantas na varanda, uma vida construída com amor e esforço. Isadora me levou até o quarto. Mirella estava deitada na cama, magra, pálida, com um lenço cobrindo a cabeça. Mas quando ela me viu, sorriu. Aquele mesmo sorriso de 25 anos atrás. Thales, ela disse, a voz fraca. Você veio. Eu me aproximei, sentei na cadeira ao lado da cama. Mirella, Ela levantou a mão, me interrompendo. Não precisa dizer nada. Eu sei. Você se arrepende. Você sempre se arrependeu. Eu vi nos seus olhos no café naquele dia. Vi a culpa, vi a dor. E apesar de tudo, apesar do ódio que eu tentei sentir por você, eu nunca consegui te odiar completamente. Porque eu te amei, Thales. Eu realmente te amei. E quando você ama alguém de verdade, esse sentimento nunca desaparece completamente. Ele apenas muda, vira outra coisa. Tristeza, decepção. Mas ainda é amor, de alguma forma distorcida. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu sinto muito, Mirella. Eu sinto muito por tudo. Por te abandonar. Por não ter coragem. Por não estar ao seu lado quando você precisava. Por não ter sido o homem que você merecia. Ela segurou minha mão. A dela estava fria, frágil. Eu sei. E eu te perdoo, Thales. Não porque você merece, mas porque eu não quero morrer carregando esse peso. Eu quero morrer em paz. E para ter paz, eu preciso perdoar. Então eu te perdoo. Mas isso não muda o que você fez. Não apaga a dor, não traz de volta os anos que você perdeu com a Isadora. Isso é só para mim, para eu poder partir tranquila. Olhei para a Isadora, que estava encostada na porta, os braços cruzados, o rosto fechado. E a Isadora? Perguntei. Mirella olhou para a filha, depois para mim. A Isadora precisa decidir por ela mesma. Eu não posso decidir por ela, mas eu espero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, vocês dois possam ter algum tipo de relação, porque apesar de tudo, você é o pai dela. E ela é sua filha. E essa conexão não se quebra, mesmo quando tudo mais se quebra. Fiquei ali por 2 horas, conversando com Mirella, relembrando os bons momentos que tivemos na faculdade, as risadas, os sonhos, a leveza de ser jovem e apaixonado, antes de tudo desmoronar, antes da minha covardia destruir tudo. Quando saí, Isadora me acompanhou até a porta. Obrigado por ter vindo, ela disse, ainda fria, ainda distante, significa muito para a minha mãe. Isadora, eu comecei, mas ela balançou a cabeça. Não, Thales, não agora, talvez um dia, mas não agora. Eu ainda estou com raiva, eu ainda te culpo, e eu preciso de tempo, muito tempo, talvez a vida inteira. Eu assenti, eu entendo, mas se você algum dia quiser conversar, me xingar, me bater, qualquer coisa, eu vou estar aqui, eu sempre vou estar aqui, porque você é minha filha, e eu amo você, mesmo sem ter o direito de amar, mesmo sem você querer ser amada por mim. Ela não respondeu, apenas fechou a porta. Mirella morreu 3 meses depois. Isadora me ligou para avisar. Ela se foi ontem à noite, dormindo, em paz. O enterro é amanhã, às 10 da manhã, no cemitério municipal. Você pode vir, se quiser, mas por favor, fique discreto. Fui, cheguei cedo, fiquei no fundo, longe de todos. Vi Isadora, vestida de preto, os olhos inchados de chorar, sendo consolada por amigos e familiares. Vi o caixão sendo baixado, vi a terra caindo em cima, e senti um vazio imenso. Porque Mirella tinha sido a única pessoa que me perdoou, a única que me deu algum tipo de redenção, e agora ela estava morta, e eu estava de volta à solidão, de volta à culpa, de volta ao vazio. Depois do enterro, tentei me aproximar de Isadora, mas ela apenas balançou a cabeça. Não hoje, Thales. Por favor. Eu respeitei, fui embora, voltei para minha vida miserável na pensão, para meu emprego no supermercado, para minha solidão absoluta. Os meses passaram, virei 48 anos sozinho, bebendo numa mesa de bar barato. Ninguém me ligou para dar parabéns, nem Pietro, nem Lorenzo, nem Estela, ninguém. Eu estava completamente esquecido, completamente sozinho, completamente destruído. Até que um dia, 6 meses após a morte de Mirella, meu celular tocou. Era Isadora. Atendi surpreso. Isadora? Thales? Ela disse, a voz mais suave que das outras vezes. Eu estou passando pela capital amanhã, preciso resolver umas coisas do inventário da minha mãe. Você gostaria de tomar um café comigo? Meu coração quase saiu pela boca. Sim? Claro. Quando? Onde? Ela me deu o endereço de uma cafeteria no centro. 12:00. Não se atrase. E desligou.
Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordado, ansioso, esperançoso. Será que ela estava pronta para conversar? Será que ela ia me dar uma chance? Ou será que era apenas uma despedida formal, um fechamento? Não importava. Eu ia estar lá. Cheguei meia hora adiantado, sentei numa mesa no canto, pedi um café, esperei. Meio-dia em ponto, ela entrou. Vestia uma calça jeans, uma blusa branca, uma jaqueta de couro. Parecia mais leve do que da última vez, menos tensa. Ela me viu, acenou, veio até a mesa, sentou. Oi, eu disse. Oi, ela respondeu. Houve um silêncio, então ela falou. Eu pensei muito nesses últimos meses, desde que minha mãe morreu, sobre você, sobre mim, sobre a gente. E eu percebi uma coisa, eu estava carregando muito ódio, muita raiva, e esse ódio estava me consumindo, estava me impedindo de seguir em frente, de ser feliz, de viver plenamente. Minha mãe te perdoou antes de morrer, e eu acho que ela fez isso não só por ela, mas por mim também. Para me mostrar que perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesma, é sobre se libertar. Então eu decidi que eu vou tentar. Eu vou tentar te perdoar, Thales. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu mereço paz. Eu mereço viver sem esse peso. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Obrigado, eu disse, a voz embargada. Obrigado, Isadora. Ela levantou a mão, mas isso não significa que a gente vai ter uma relação de pai e filha. Isso não significa que eu vou te chamar de pai. Isso não significa que você vai estar nas festas de família, nos almoços de domingo, nos momentos importantes da minha vida. Isso significa apenas que eu não vou mais te odiar, que eu vou te tratar com civilidade, que se a gente se encontrar na rua, eu vou te cumprimentar, mas nada além disso, pelo menos não agora, talvez no futuro. Talvez daqui a muitos anos. Mas não agora. Eu assenti. Eu entendo e eu aceito. Qualquer coisa que você me der já é mais do que eu mereço. Conversamos por 1 hora. Ela me contou sobre a vida dela, o trabalho, os planos, os sonhos. Eu contei sobre a minha situação, o divórcio, a perda do emprego, o quarto na pensão. Ela ouviu sem julgamento, sem pena. Apenas ouviu. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Foi rápido, mecânico, mas foi um abraço. O primeiro abraço da minha filha. E eu segurei aquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os anos passaram devagar. Eu continuei na minha vida simples. Mudei de emprego algumas vezes. Repositor, porteiro, zelador. Nada grandioso, nada que me orgulhasse, mas era honesto, era digno. Isadora me ligava de vez em quando, de 6 em 6 meses talvez. Conversas curtas, educadas, distantes, mas eram uma conexão, e eu me agarrava a isso. Pietro e Lorenzo eventualmente voltaram a falar comigo, não com a mesma proximidade de antes, mas falavam. Pietro se formou em engenharia, Lorenzo em medicina. Ambos construíram suas vidas longe de mim, mas me convidaram para as formaturas. Fiquei no fundo do auditório, aplaudindo, orgulhoso, mas consciente da distância, consciente de que eu tinha perdido o direito de estar perto. Estela se casou de novo, com um homem bom, decente. Eu soube pelos meninos. Fiquei feliz por ela. Ela merecia ser feliz, merecia alguém que não mentisse, alguém que não fosse covarde. Eu, por outro lado, permaneci sozinho. Não tentei me relacionar com ninguém. Não achava que merecia. Não achava que tinha algo a oferecer. Eu era apenas um homem velho, solitário, carregando o peso dos seus erros. Quando completei 55 anos, descobri que tinha diabetes tipo 2. Os médicos disseram que era controlável com medicação e dieta, mas eu não me cuidava direito, comia mal, bebia demais, não tomava os remédios regularmente. A doença foi piorando. Aos 58 tive o primeiro infarto, pequeno, mas um aviso. Os médicos foram claros: ou você muda de vida ou você morre. Tentei mudar, parei de beber, comecei a comer melhor, mas o dano já estava feito. Meu coração estava fraco. Meu corpo estava destruído, não pelos anos, mas pelas escolhas, pelas culpas, pelo peso de carregar o arrependimento todos os dias. Pietro me visitou no hospital após o infarto. Foi a primeira vez em anos que o vi pessoalmente. Ele tinha 32 anos agora. Era um homem feito, bonito, bem-sucedido. Tudo que eu queria ter sido. Pai, ele disse, sentando ao lado da cama. Você precisa se cuidar. Eu sei, eu respondi. Eu vou tentar. Ele segurou minha mão. Eu ainda estou com raiva de você pelo que você fez, mas você ainda é meu pai e eu não quero te perder. Não assim. Aquelas palavras me quebraram.
porque era a primeira vez em anos que alguém demonstrava se importar comigo. Obrigado, filho. Obrigado por estar aqui. Lorenzo não foi me visitar. Ele estava fazendo residência médica em outra cidade, mas mandou uma mensagem, curta, direta. Melhoras, pai. Espero que você se recupere. Não era muito, mas era algo, e eu aceitei, porque era tudo que eu tinha direito. Isadora também não foi, mas ligou. Thales, soube do infarto. Você está bem? Estou. Foi leve. Os médicos disseram que eu vou ficar bem se eu me cuidar. Que bom, me cuida, tá? O mundo já perdeu minha mãe. Não precisa te perder também. E desligou. Aquelas palavras ficaram comigo. O mundo já perdeu minha mãe. Não precisa te perder também. Era o mais próximo de carinho que ela já tinha demonstrado. E eu me agarrei àquilo como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Saí do hospital uma semana depois. Voltei para meu apartamento pequeno. Eu tinha conseguido sair da pensão alguns anos antes, alugado um lugar melhor, nada luxuoso. Apenas um apartamento de um quarto, numa área simples, mas era meu refúgio, meu lugar de solidão. Tentei me cuidar, realmente tentei, mas a solidão é um veneno lento. Ela vai te matando aos poucos, te corroendo, e eu estava sendo corroído há anos, desde aquele dia que entreguei o envelope para Mirella, desde aquele dia que escolhi a covardia. Aos 60 anos, tive o segundo infarto. Esse foi mais grave. Fiquei internado por 3 semanas. Cirurgia de ponte de safena. Recuperação longa, dolorosa. Pietro foi me visitar 2 vezes. Lorenzo uma. Isadora ligou, mas não foi. Estela mandou flores e um cartão. Melhoras, Thales. Cuide-se. Era educado, distante, como tudo na minha vida tinha se tornado. Quando saí do hospital, não consegui mais trabalhar. Fui aposentado por invalidez. O benefício era pequeno, mal dava para pagar o aluguel e as contas, mas era o que eu tinha. Passei a viver uma vida ainda mais reclusa, saía apenas para comprar o essencial. Passava os dias assistindo televisão, lendo livros velhos, pensando no passado, nos erros, nas escolhas, no que poderia ter sido se eu tivesse tido coragem. Uma tarde, estava sentado na varanda do apartamento quando o celular tocou. Era Isadora. Atendi. Isadora, tudo bem? Oi, Thales. Eu tenho uma notícia. Estou grávida. Meu coração parou. Grávida? Você vai ser avô, ela disse, e havia algo na voz dela. Não exatamente alegria, mas talvez aceitação. Eu estou de 4 meses. É uma menina. E eu pensei que você deveria saber. As lágrimas desceram pelo meu rosto. Obrigado por me contar. Obrigado por... Ela me interrompeu. Eu não sei qual vai ser o seu papel na vida dela. Eu ainda não decidi, mas eu queria que você soubesse. Porque apesar de tudo, você é o avô dela. E ela merece saber que você existe, mesmo que você não esteja presente. E desligou. Fiquei ali, segurando o celular, chorando. Eu ia ser avô, tinha uma neta a caminho. Uma menina que carregava meu sangue, mesmo que carregasse também todo o peso da minha covardia. Será que Isadora ia me deixar conhecê-la? Será que eu ia ter a chance de ser para essa criança o que eu não fui para Isadora? Provavelmente não. Provavelmente eu ia ser apenas uma nota de rodapé na vida dela. O avô que existe, mas que não está presente. E eu aceitava isso, porque era tudo que eu merecia. 5 meses depois, Isadora me ligou novamente. Ela nasceu, 3,5 kg, saudável, linda. O nome dela é Helena. Eu soluçava do outro lado da linha. Parabéns, Isadora. Você vai ser uma mãe incrível. Obrigado. E Thales, você quer conhecer ela? Meu coração quase explodiu. Sim, eu quero. Por favor, sábado, 12h, no mesmo café de sempre. Desliguei e desabei. Ela ia me deixar conhecer minha neta. Depois de tudo, depois de toda a dor, toda a rejeição, toda a distância, ela ia me dar essa chance. O sábado chegou. Vesti minha melhor roupa, uma camisa social que eu tinha guardado há anos, uma calça de tecido, penteei o cabelo, fiz a barba, queria estar apresentável, queria que Isadora visse que eu estava me esforçando. Cheguei meia hora adiantado, sentei na mesma mesa de sempre, esperei. 12h em ponto, ela entrou, com um carrinho de bebê. Meu coração disparou. Ela veio até a mesa, parou, olhou para mim, quer pegar ela. Eu assenti sem conseguir falar. Ela pegou o bebê no colo, uma coisinha pequena, envolta num cobertor rosa, e colocou nos meus braços. Eu segurei minha neta pela primeira vez, olhei para aquele rostinho, os olhinhos fechados, as bochechas rosadas, e desabei, chorei como nunca tinha chorado, porque era a coisa mais linda que eu já tinha visto, e porque eu sabia que eu não merecia aquilo, não merecia segurar aquela criança, não merecia aquele momento.
Isadora sentou-se na minha frente, deixou-me segurar Helena por alguns minutos. Então estendeu os braços. Me dá ela aqui. Entreguei, relutante. Isadora colocou a bebê de volta no carrinho. Olhou para mim. Eu não sei se um dia a gente vai ter uma relação normal de pai e filha, tá, Alice? Eu não sei se eu vou te perdoar completamente, mas eu decidi que a Helena vai te conhecer. Não como avô presente, mas como alguém que existe, alguém que faz parte da história dela, mesmo que seja uma parte difícil. Porque ela merece saber a verdade, merece saber de onde ela vem, e quando ela crescer, ela vai decidir por ela mesma se quer ter você na vida dela ou não, mas essa decisão vai ser dela, não minha. Eu assenti, ainda chorando. Obrigado, Isadora, obrigado por isso, por me dar essa chance. Ela se levantou. A gente precisa ir, mas eu vou te mandar fotos de vez em quando, e talvez, num futuro distante, a gente possa fazer isso de novo. Thales, eu ainda não te perdoei completamente. E talvez nunca perdoe, mas eu estou tentando. Por mim, pela Helena, e um pouco por você também, porque apesar de tudo, você é meu pai, e isso não muda. Ela saiu, levando minha neta, e eu fiquei ali, sozinho, chorando, mas pela primeira vez em décadas, havia algo além de culpa, havia esperança, pequena, frágil, mas estava lá. Talvez, só talvez, no final da minha vida miserável, eu conseguisse um pedacinho de redenção, não o suficiente para apagar o que eu fiz, nunca seria suficiente, mas algo, um fio de luz na escuridão completa que eu tinha criado para mim mesmo. Hoje tenho 63 anos, moro sozinho, tenho problemas de saúde, meu coração está fraco, minha vida é simples, pequena, sem brilho. Pietro e Lorenzo falam comigo ocasionalmente, educados, distantes, como deve ser. Isadora me manda fotos de Helena a cada 2 meses. Eu as imprimo e coloco na parede do meu apartamento. São meus únicos enfeites, meus únicos tesouros. Eu olho para aquelas fotos e penso no tempo que perdi, na vida que eu joguei fora, na covardia que definiu cada escolha que fiz, e eu carrego essa dor todos os dias, porque é o que eu mereço, é a minha punição, é a minha justiça. Se essa história de arrependimento te tocou, comente de onde você está assistindo e se inscreve no canal para mais histórias sobre as voltas que o mundo dá. Deixe seu like se você acredita que o passado sempre volta para cobrar a conta, porque a minha conta foi cobrada e eu estou pagando até hoje e vou pagar até o último dia da minha vida.